Bom, em Deuteronômio 8, versículo 1 em diante, é o seguinte: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estavas no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Confessa, pois, no seu coração que, como um homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temeres e andarem nos teus caminhos. Porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes e de abismos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides e figueiras, e romeiras, terra de oliveiras, abundantes de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terras cujas pedras são ferros, e cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te para que não te esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que, porventura, havendo tu comido e estando farto, havendo edificado boas casas e habitando-as, e se não tiverem aumentado as tuas e se tiverem aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se não eleve o seu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões e de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixal, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, e para no teu fim te fazer bem. E não digas no teu coração: a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriram este poder. Antes te lembras do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força, para adquirires o poder, para confirmar o seu concerto que jurou aos teus pais, como se vê nestes dias. A gente encerra por aqui. Essa passagem, sempre que eu tenho um grande desafio, um grande obstáculo, eu volto nessa mesma mensagem. Aqui o povo estava prestes a entrar na terra, né, que Deus havia prometido para eles. E Deus estava eu acho que Deus está meio que explicando aqui, olha, tudo que vocês passaram foi pelo bem de vocês, foi para que vocês se preparassem para aquilo que vocês vão receber. Porque se eu te entregasse, vocês não estariam prontos. Se eu te entregasse, você ainda não conseguiria administrar aquilo, você ainda não ia conseguir ter sucesso com aquilo. Então, o Senhor já preparou e avisou o povo. Da mesma forma, eu sinto isso na minha vida. Para vocês não têm, com exceção do pastor Darlu, acho que ninguém aqui, o Pedro, sabe, tem noção de quão forte foi a luta e a batalha para mim estar aqui hoje. O Inimigos, a gente fez um evento há 15 dias atrás, ali em São Paulo, reuniu 1.200 e poucas pessoas. E nesse evento, que era um evento um evento de marketing digital, né, que é o ramo que eu atuo, e nesse evento a gente fala, todos os eventos de marketing digital, a gente fala muito de dinheiro, como ganhar dinheiro, como adquirir sabedoria, como aprender a fazer as coisas, como ganhar dinheiro, 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 dinheiro. E nesse evento de marketing digital, o Arcade que a gente fez, que é o Arcade Experience, aí ele foi um pouco diferente de todos os outros eventos. Todo mundo que esteve lá comentou isso. Porque nesse evento eu deixo bem claro o motivo dele, que ele é para que as pessoas conheçam Deus, que as pessoas saibam que é Deus que faz a gente prosperar, é Deus que manda, é Deus que nos dá a capacidade, que nos dá a estratégia e até a execução. Tudo vem dele, tudo é por ele, tudo é para ele. E isso não é comum nesse meio. Isso não é comum porque, pensa, normalmente é como se fosse um evento para Mamon, e aí você chega, sobe e fala de Deus. Então,
No dia seguinte ao término do evento, já começou uma retaliação espiritual gigantesca. Uma pessoa se levantou e começou a ficar inventando um monte de histórias ao meu respeito e tentou, de todas as formas, tentar destruir a minha imagem. Mas eu permaneci firme, fiel ao Senhor, confiante no Senhor. E logo, aquela voz que fazia todo esse alvoroço, levantava muitas calúnias, ela se calou. Um pouquinho mais, a gente pega, resolve... A gente já estava marcado uma viagem para Jurerê, a gente desceu para Jurerê Internacional para trabalhar, não foi a lazer, tá? E a gente foi para lá trabalhar com a equipe, todo mundo reunido, e no aeroporto, indo embarcar para ir para lá, o meu jurídico me liga e me fala que tinha uma coisa muito severa para acontecer, e queria destruir o meu nome, a minha imagem, as minhas empresas. E eu falei assim, cara, não estou entendendo o que é, o que poderia acontecer, o que é. E mesmo estando 100% certo de nós, de tudo que nós fazemos na nossa empresa, eu deixo claro que a nossa empresa ela não é minha, que ela é de Deus, eu sou um gerente, eu sou um funcionário. E se eu for um bom gerente, eu vou ser promovido, eu vou poder continuar no meu cargo, eu vou ganhar aumento e por aí vai. E se eu for um mau gerente, eu simplesmente vou ser demitido e Deus vai arrumar um outro gerente. Deus não precisa de mim, eu preciso dele. Ele não precisa de mim para nada. Então, se eu não fizer, ele tem mais milhões de pessoas que vão fazer. Então, que a gente faça, né? Isso que é algo muito importante. E daí, a ameaça que eu tive foi a seguinte, né? Eu vou compartilhar com vocês, que deveria ser segredo, mas vou compartilhar para vocês terem um pouquinho de noção da batalha espiritual que foi só para eu estar aqui, o quanto que o inimigo lutou para que eu não estivesse aqui. Uma pessoa muito poderosa, no ramo uma pessoa muito poderosa do judiciário, disse que iria fazer uma busca e apreensão na minha casa, nas minhas empresas e em tudo aquilo que é meu, e queria fazer isso de forma midiática, ou seja, com toda a imprensa, para que todo mundo veja, simplesmente para prejudicar, para destruir o meu nome, para que o meu nome vá à lama. E, como todas as vezes que isso acontece com uma pessoa que não fez nada de errado, a investigação acontece e daí eles identificam que não aconteceu nada e simplesmente falam, ok, foi mal, não tinha nada não. No entanto, o nome dessa pessoa vai à lona, porque o foi mal não sai em nenhum jornal, o foi mal não sai em nenhuma matéria. O que sai é suspeito disso, fez aquilo. Mas o foi mal, ele não. Não tinha nada lá não. Isso aí, vocês nunca vão ver uma matéria desse tipo. E daí o conselho de todo mundo era, eles estão esperando você voltar para Valadares para que eles façam tudo isso. E daí eu falei assim, tá, mas eu vou voltar. Aí eles, não, todo o meu conselho falou assim, não, Kaiser, você não deve voltar. Dá um tempo, fica aí mesmo em Jurerê, a gente vai tentar resolvendo tudo por aqui, a gente vai investigar. E começaram a investigar, foram investigando e foram descobrindo que não tinha nada, nenhum pedido, nenhum processo, nada, absolutamente nada, em nenhum órgão, em nenhuma esfera, em nada. E daí, mesmo assim, eu fui entender isso já nos últimos dias ali em Jurerê. Mesmo assim, alguém falou que ouviu essa pessoa falando em algum outro lugar, que não sei o quê, e que essa pessoa falara que ela tinha tudo preparado para me pegar assim que eu chegasse. E daí uma pessoa me ligou e falou assim, Kaiser, essa pessoa que está te perseguindo, que está se levantando contra você, ela só vai ficar em Valadares mais uma semana, depois ela vai embora. Ou seja, você só precisa ficar aí mais uma semana. Antes eles falaram para mim assim, ele ia ficar aqui até janeiro e que eu deveria ficar fora até janeiro. E depois falaram assim, não, Kaiser, ele vai ficar só mais uma semana e depois você pode vir, que não vai ter risco nenhum disso acontecer. Eu falei assim, finalmente caiu a ficha. Uma semana. Uma semana é tudo que o inferno precisa para que eu não estivesse aqui hoje. Uma semana é tudo que Satanás precisava. Eu não precisava de mais do que isso. Então, não precisava de janeiro. Bom, eu estou aqui. A minha resposta foi, eu entendi. Eu finalmente entendi. Entendi que isso é espiritual e que eu sou do Senhor, a minha empresa é do Senhor, minha casa é do Senhor, e quem guarda a minha casa e quem guarda a minha vida é o Senhor.
E que eu não tenho que temer as ameaças de ninguém ou as afrontas de ninguém, porque eu sei quem eu tenho crido. E eu sei quem é o meu Deus. E eu orei com mais ousadia ainda, quando eu finalmente entendi que era simplesmente um dado do inimigo para que eu não estivesse aqui nessa manhã. Quando eu finalmente entendi isso, eu orei com muito mais ousadia, entreguei tudo nas mãos do Senhor. E logo, algumas horas depois, me ligaram: não, Kaiser, pode vir com total certeza, com total segurança que não tem absolutamente nada, e que nada podem fazer contra ti. Eu disse: tudo bem, eu já iria mesmo. O meu compromisso não é com vocês, nem com ninguém, meu compromisso é com Deus. E Deus me chamou, e Deus me mandou, e Deus me deu uma instrução. E eu tinha um compromisso com Ele, e nada no mundo iria me parar. Pra vocês terem ideia o quão grande foi a batalha espiritual pós o evento, no dia seguinte eu fiquei de cama, eu não conseguia nem andar. Não conseguia nem andar, porque deu uma hérnia de disco, atacou, eu não consegui nem me locomover. O Pedro esteve lá no meu quarto de hotel com um médico, e aplicaram um monte de injeção, até... Como é o nome daquele negócio? Até morfina eu tive que tomar. Tudo isso por retaliação. O que quer dizer? Mas eu vou falar com vocês. No momento, eu sempre achei que se eu tivesse que passar por algo assim, porque eu sempre via as pessoas falando sobre ataque espiritual, sempre via pregadores falando dele ter sido atacado, de como que era o ataque, e eu falava assim: meu Deus, eu não quero isso nunca, Deus me livre. Mas, quando aconteceu, no meio do ataque, no meio da tempestade, quando com o mar chacoalhando, com o barco quase virando, eu senti uma gratidão e uma felicidade tão grande. Tipo, eu pensei assim: poxa, eu estou sendo perseguido por causa de Jesus. Tipo, cara, que legal. Pô, que sensação bacana. Que honra. Que honra que é isso, né? Então, assim, eu queria só compartilhar isso com vocês antes de eu entrar um pouquinho na minha história aqui, para que vocês soubessem o quão grande foi essa batalha espiritual. E o pastor e a Lu acompanhou a gente estava no jejum, para que eles não viessem aqui. Foi uma batalha muito, muito, muito grande mesmo. Eu não sei porquê, né? Mas ele está com medo, né? E se ele está com medo é porque Deus deve ter algo preparado para a gente, tá? Alguém aqui já ouviu a minha história, gente? A minha história no YouTube, a minha história na internet? Alguém já ouviu? Poucas pessoas, que é bom até. A minha história na internet, eu sempre começo ela de 16 anos de idade. Quando eu tinha 16 anos de idade. Eu sempre começo ali quando eu conheci a minha ex-mulher, a mãe do Brian, e conheci ela no Orkut, fui parar lá no Rio Grande do Sul e tal. Mas ninguém na internet nunca ouviu, e eu tenho tem alguns colaboradores. Quem é colaborador meu aqui? Quem trabalha comigo? Tem alguns poucos aqui também. Ninguém, nem eles, ouviram ou conhecem a minha história antes dos 16 anos. E a história que eu quero compartilhar com vocês não é só dos 16 em diante. Eu tenho 29, tá? Vou fazer 30 agora em março. E eu quero compartilhar com vocês a minha história desde o início, desde o começo, de verdade, né? Para mim, eu nasci aqui, em Governador Valadares, em 90, e uma família muito, 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 muito pobre. Meu pai, ele havia construído um barraco de madeira no Morro da Oreia. Alguém conhece Morro da Oreia? Nem se chama mais Morro da Oreia. Agora se chama Paraíso. Mudou bastante o nome. Mas era assim que era conhecido o morro lá, aquele lugar, que era só uns barracos de invasão. Meu pai havia feito ali um barraco quando ele se casou com a minha mãe, quando ela tinha 15 anos de idade. Quando minha mãe tinha 16 anos de idade, eu nasci, né? E ali a gente morava. Eu não tenho nenhuma lembrança disso, mas é o que a minha avó me contava e que os meus pais me contavam, é que era algo extremamente, assim, abaixozão da linha da pobreza. Era algo muito, muito precário. Inclusive, ele me conta, a minha avó materna, que já faleceu, me contava que um dia a prefeitura mandou passar um trator e destruir todos os barracos lá, que era tudo de invasão, e daí eu ficava lá no colo da minha mãe chorando.
Com 2 anos de idade, quando eu tinha 2 anos de idade, os meus pais fizeram o que 90% dos pais das pessoas de Valadares fazem. Foram para os Estados Unidos. Tá? Quem que tem pai e mãe nos Estados Unidos, gente? Só para eu ter uma noção aqui. Que já foi para os Estados Unidos também no passado, tem? Bastante, porque isso é normal, né? Eu percebi que Valadares é uma cidade órfã de pais vivos que foram para fora para trabalhar, para ganhar uma vida melhor, para tentar trazer uma vida melhor para os seus filhos. E com 2 anos de idade, os meus pais foram para os Estados Unidos. E no mesmo ano que eles chegaram lá nos Estados Unidos, eu ainda com 2 anos de idade, eles se separaram. Eles se separaram e ficaram lá, e eu fiquei sendo criado pela minha tia-avó. E essa minha tia-avó, ela criava eu e um primo, e era uma situação mais legal, era uma situação mais favorável. Nós não faltávamos nada, nós não tínhamos nenhum luxo, mas apesar de sermos pobres e bem humildes, não tinha nada demais, era algo bem comum, não era algo tão estranho como era o famoso mordoreia. E eu lembro que eu só falava com meu pai e com a minha mãe pelo telefone. E eu só fui conhecer eles pessoalmente 7 anos depois que eles foram para lá. Então eu só fui conhecer eles aos 9 anos de idade. E nessa época eu não tinha nenhuma lembrança deles, né? Então para mim eu estava conhecendo o meu pai e a minha mãe. Era como se eu fosse um filho perdido que estava conhecendo os pais aos 9 anos de idade. Foi quando eu fui para os Estados Unidos, 9 anos de idade. E chegando lá, eu fui morar com a minha mãe. Fui morar com a minha mãe e quando eu cheguei, eu fiquei tão feliz. Eu fiquei tão feliz porque eu finalmente tinha minha mãe. Eu estava com a minha mãe perto de mim. E aquilo ali tinha um significado muito grande para mim. E o meu pai, eu via ele todo final de semana, ou um final de semana assim, outro não, ele sempre passava para me pegar. A minha vida estava, a minha expectativa de felicidade estava muito grande, porque eu sofria muito na casa dessa minha tia-avó. Ela criou eu e um outro primo, e ele era o favorito dela, e eu não falo isso por ciúmes, eu falo porque era o que acontecia. Ele aprontava e eu apanhava. Tudo aquilo, ela já chegou a quebrar prato na minha cabeça, quebrar copo, então tipo assim, eu apanhava bastante mesmo, e eu era muito levado, então não era à toa também, não era 100% à toa. E tanto é que teve uma vez, eu com uns 6, 7 anos de idade, eu botei fogo no meu calção e saí correndo pela rua. Tipo, tem uma cicatriz até hoje, quem for provar. Um calção de nylon, tava brincando de pinga-pinga e caiu um bolota gigante, eu limpei. Quanto mais eu corria, mais fogo pegava. E aí tem essa cicatriz. Sinal que eu não era tão bonzinho, né? Que não era só o meu primo que merecia apanhar, mas era eu que apanhava mais. E eu cheguei nos Estados Unidos com uma expectativa muito grande. Sabe quando você pensa assim, agora acertei a boa, agora vai. E eu cheguei com uma expectativa muito grande e fui morar com a minha mãe. Morando com a minha mãe já era casada com outro homem, esse homem tinha mais 2 filhos, que não era dela, 2 filhos. E esse homem, ele era uma pessoa muito violenta, era um brasileiro, e ele batia na minha mãe, batia em mim, batia nas crianças, batia em todo mundo. Era um terrorismo tão grande que se fazia, né, com a minha mãe e ele faziam, com a minha mãe também batia bastante, que para vocês terem ideia, tipo, quando você aspira o carpete, né, fica uma marca do aspirador de pó. Minha mãe falava, quando eu chegar em casa tem que ter a marca na casa inteira, senão vocês apanham. Então aí chegava da escola e passava o aspirador de pó, ia vindo até chegar na minha cama. E chegando na minha cama, eu ficava ali sentado na minha cama até que a minha mãe chegasse, porque se eu pisasse no tapete, ia tirar a marca ali e eu ia apanhar. Eu lembro um dia que a professora mentiu e disse que todos os dias tinha dever de casa. E não tinha. No primeiro dia que não teve, eu apanhei. Então, passei a inventar dever de casa, quando não tinha. Então, a minha mãe chegava muito rígida. Isso é bom, tá? Isso foi muito bom a longo prazo. Eu não concordo com os meios pelo qual eu fui criado, mas eu louvo a Deus pelo fim. Eu louvo a Deus porque Deus usou isso, como Ele usou o poço que os irmãos de José jogou ele.
Então, assim, na hora a gente não entende, na hora dói, na hora sangra, mas no fim a gente vai entender. E eu, ali, morando com a minha mãe, nessa situação, né, o padrasto batia muito nela, batia em mim. Eu lembro um dia que eu perdi a chave de casa e estava nevando, e estava um frio muito grande. E eles falaram para mim, você vai ficar na rua até você encontrar a chave de casa. E eu fiquei na rua e fiquei procurando, até que a minha perna congelou e ficou tipo toda roxa. E eu lembro que eu cheguei em casa e falei, mãe, não achei. Mas chorando e com a perna ali congelada, minha mãe pegou, colocou a banheira com água quente e colocou eu na banheira. E na hora que ela colocou, eu desmaiei por causa do choque térmico. Essa era um pouquinho da minha infância. Quando eu acabei de conhecer minha mãe, era assim. Esse cara espancava a minha mãe. E teve um dia que a minha mãe, saindo comigo, a minha mãe começou... A gente entregava jornal. Essa era a função da minha mãe. Ela trabalhava com limpeza e ela também entregava jornal. Então, 4 horas da manhã, a gente estava entregando, eu acordava 4 horas da manhã para entregar jornal. Era um sacrifício, um frio. A janela do carro tinha que andar aberta para poder jogar o jornal assim. Eu ficava no banco de trás, embalando os jornais e jogando no banco da frente. Minha mãe pegava o jornal e jogava assim para fora pela janela. Ela e meu padrasto. E assim a gente fazia das 4 horas da manhã até 5, 6, 7 horas da manhã, quando eu ia para a escola. E daí ficava na escola até umas 2h30 da tarde, chegava em casa, tinha que arrumar a casa, ir para o meu quarto, ficar quietinho em cima da minha cama até minha mãe chegar. Um dia, a minha mãe, né, numa dessas rotas de jornal, minha mãe começa a falar comigo sobre um outro cara, um tal de Fabiano. E minha mãe começa a falar sobre esse cara, que esse cara era bacana, que não sei o quê. E a minha mãe começou a fazia bastante chamadas com ele, ligava bastante para ele. E a minha mãe começou a ter um caso virtual com esse cara. Esse cara estava no Brasil, ele nem estava nos Estados Unidos. E daí ela me contou que ela pretendia separar do meu padrasto e ficar com esse cara, que não sei o quê, e por aí vai. Eu lembro que com meus 10 anos de idade ali, um dia eu cheguei, e minha mãe colocava eu para conversar com esse cara e tudo mais. Um dia meu padrasto pegou e falou assim, senta aqui no banco da frente. E ele nunca deixava a gente sentar no banco da frente. Peguei e sentei no banco da frente. E daí ele pegou e virou para mim, eu ali com uns 9, 10 anos mais ou menos, e falou assim, olha, a sua mãe já me contou tudo sobre o Fabiano. E ela pediu para eu conversar com você, que ela está muito triste, ela pediu para eu conversar com você para você me contar o resto. Então, como que foi que era isso, isso? Como que ela falava com ele? Onde que ela falava com ele? E eu, uma criança de 9, 10 anos de idade, na maior inocência do mundo, acreditei nessa história que ele falou e contei. Tudo que ele perguntou, eu respondi. Não, beleza, eles conversavam lá no telefone assim e tal. Quando cheguei em casa, eu entendi que a minha mãe não havia falado para ele, para me pedir as informações, né? Hoje eu vejo quão ingênuo, né, é a mente de uma criança, né? E o quão mal pode ser um adulto. E daí, eu lembro que ele chegou e ele foi batendo na minha mãe, foi batendo, até que eu tive que chamar a polícia. Eu chamei a polícia chegou, pegou ele, em cima dela, batendo nela. A polícia arrombou a porta da casa. Graças a Deus, nos Estados Unidos, isso acontece em 2 minutos, né? Entre eu chamar a polícia está dentro de casa, foi uns 2 minutos. E eles pegaram ali, salvaram ela e prenderam ele. Daí eu falei, aleluia, glória a Deus, agora sim, agora vai. Agora nós vamos ser felizes, agora vai ser só eu e a minha mãe e eu vou cuidar dela. E eu falei, mãe, eu vou cuidar de você. Eu lembro que eu chorava porque eu me sentia muito culpado. Eu falei, mãe, eu vou cuidar de você, não precisa se preocupar, ninguém vai te bater mais. E eu chorava muito e eu ficava muito triste, mas eu falei, vamos, e a gente vai junto. E daí eu orei e falei, Senhor, cuida da gente, não deixa que isso se repita. E eu fiquei muito feliz, porque agora era só eu e a minha mãe, eu ia cuidar da minha mãe, eu ia ser o homem da casa. Acontece que, exatamente 24 horas depois, a minha mãe chegou em casa com um outro cara. Um americano, que já era, e ele veio para morar, ele não veio para ficar uma noite, ele veio para morar. E eu achava que eu estava sofrendo ali com as agressões, e era
era complicado, as agressões, mas o que o diabo tinha preparado era muito pior. Era muito pior, não ali na hora, mas era muito pior para o resto da minha vida. Esse americano com quem a minha mãe se juntou, não vou dizer que casou, hoje eu entendo que ele era traficante. Na época eu não entendia. Eu só fui entender que ele era traficante depois de anos, quando eu cheguei no Brasil e alguém falou assim, isso é um cheiro de maconha. E eu falei, caraca, esse é o cheiro do nosso apartamento. Porque até então eu não entendia disso. E o pior de tudo não era nem o fato dele ser traficante. O pior de tudo é que com 10 anos de idade, eu via, né, e eu era forçado a ver, a minha mãe e o meu padrasto tendo relações sexuais o tempo todo. E pornografia rodando na TV e tudo, e cigarro e bebida e aquela coisa. Esse era o plano do inimigo. Era assim que ele começou a pôr as mãos dele na minha vida. E ali ainda, nos 10, 11 anos de idade, eu já não estava aguentando mais, porque era algo extremamente... não tem nem como explicar. Nem como explicar o que é isso. O quão danoso é para a mente de uma criança você fazer isso. E beleza, tudo bem. Eu falei, pai, pelo amor de Deus, deixa eu morar com você. Deixa eu morar com você, que eu não aguento mais ficar na casa da minha mãe, mas meu pai nunca soube o porquê que eu pedi para sair da casa da minha mãe. Meu pai vai descobrir, talvez hoje, por que eu pedi para ir morar com ele. Porque eu nunca falei. E daí, beleza, implorei para o meu pai para ir morar com ele. Meu pai já era casado, tinha um filho. E o meu pai era quem me levou para os caminhos do Senhor. Que até então, o meu pai que me levou para ser convertido. Eu vinha de um lar católico e eu estava preparando para ser batizado na igreja católica. E o meu pai me levou para a igreja cristã e me mostrou a palavra. E eu ainda assim eu acreditava em tudo. Continuava acreditando em imagem, acreditando em Nossa Senhora, continuava fazendo tudo. Até que um dia, de tanto implorar para ir morar com meu pai, ok, não, vamos, tal. Aí ele pensou, não vou mais ter que pagar pensão, né? Ele pagava $200 de pensão por semana, que ia tudo para minha mãe, claro. E eu fui morar com meu pai. E aí eu pensei de novo, agora eu vou ter paz. Agora vai. Meu pai era uma pessoa muito boa, homem de Deus, assembleia, a gente ia para a assembleia todo dia e tal. Mas meu pai era casado, isso quem conhece a minha história já ouviu falar. Meu pai era casado com a personificação de Satanás. A minha madrasta, até hoje, eu nunca conheci alguém tão má e perversa como ela. Ela era medonha, ela dava até medo. Ela exercia uma influência maligna eu não sei nem explicar, sobre mim, tipo assim, ela tinha um ódio tão grande por mim, e esse ódio não era por nada que eu tinha feito, dito ou falado, era simplesmente porque eu era filho de outra mulher, que eu não era filho dela. Então ela tinha um ódio muito, muito grande, muito, muito grande. Meu pai me contou recente que eu tinha tanto medo dela que eu urinava no quarto, no chão do quarto, no canto, para não ir no banheiro à noite e ter que encontrar com ela no corredor. Esse era o meu medo da minha madrasta. Porque ela era uma pessoa, como que eu posso dizer, bem diabólica mesmo. Bem assim, eu não conseguia nem entender como que o meu pai era cristão e ele era casado com uma mulher que era praticamente uma bruxa. Eu não digo bruxa no sentido de uma criança, na visão de uma criança, mas bruxa mesmo, das práticas de bruxaria. E eu fazia de tudo para nunca ter que encontrar com ela, para eu nunca ter que ver ela na minha frente. Então eu fugia o tempo todo, né? E eu pedi para o meu pai, porque nesse tempo até então eu tinha estudado na escola bilíngue, quando eu morava com a minha mãe. Então eu estava nos Estados Unidos, mas eu estudava na escola que falava português. Então eu não tinha aprendido nada de inglês. Eu pedi para o meu pai me colocar na escola americana, e ele colocou.
E eu estudava de 7 horas da manhã até as 2 horas da tarde, no meio de um monte de americano, sem saber falar inglês. Isso é a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque em 3 meses eu estava falando inglês fluente, sem sotaque, coisa que ninguém da minha família jamais conseguiu alcançar. E esse inglês, esses 3 meses, mudou minha vida, e eu não estaria aqui hoje se não fosse o inglês, se não fosse o que eu aprendi ali naquela época. E eu estudava de 7 horas da manhã até 2 horas da tarde, todos os dias. E quando dava 2 horas da tarde, eu deveria ir para casa. Mas, se eu fosse para casa, a minha madrasta chegava antes do meu pai. E ela ia me pegar sozinho, e o que já havia acontecido, e aí ia ter aquela sessão de terrorismo psicológico comigo. E eu não queria aquilo. Então, o que eu fazia? Eu ali, com 10, 11 anos, eu não consigo me lembrar exato, eu ia para a escola, 7 horas da manhã, dava 2 horas da tarde, eu ia para a biblioteca. E eu ficava na biblioteca, fuçando na internet, fuçando em computador, fuçando em livro, lendo muitos livros, até que desse a hora do meu pai chegar em casa, até que desse umas 8 horas da noite. E eu era uma criança, não tinha dinheiro, não tinha renda, não tinha nada. Então, o que eu fazia para me alimentar? Eu ia até a porta do McDonald's e eu pedia para a pessoa $1, que existia um sanduíche de $1 na época, 99 centavos, que era só pão, bife, ketchup e cebola picada. E eu pedia na rua. Eu pedia na rua, como se fosse pedindo esmola. Eu pedia, só que eu não dizia que eu queria comer. Eu era muito mais astuto, mais inteligente. Eu dizia assim, olha, eu vim até aqui de ônibus, eu perdi a passagem. Será que você poderia me arrumar $1 para que eu pudesse voltar para casa? Só isso que eu falava. E as pessoas me arrumavam $1, eu entrava dentro do McDonald's, comprava um sanduíche de $1, comia e voltava para casa a pé. Era uns 30, 40 minutos de caminhada, então tranquilo. E eu ficava ali na biblioteca, até eu conseguir falar com meu pai. Eu ficava ligando em casa até que o meu pai atendesse. Quando meu pai atendia, aí eu ia para casa. Ia para casa e tomava meu banho, ia direto para o quarto. Jantava, ia direto para o quarto e ali eu ficava até poder ir para a escola de novo. Fazia de tudo para que eu não me encontrasse com a minha madrasta em momento algum. Certo dia, ela me pegou. Ela me pegou, e ela me jogou na parede, ela me xingou todo, e ela me falou coisas que eu não consigo nem lembrar. E mais uma das coisas que ela me falou ficou marcada em mim para sempre. Ela falou assim, ou você sai dessa casa ou eu saio. Naquele dia, eu esperei meu pai chegar e falei, pai, aconteceu isso. E ela falou que ou eu saio da casa ou ela sai. Meu pai falou, não se preocupa, isso é da boca para fora. Eu falei, não, pai, não. Agora você vai ter que tomar uma postura. Agora quem tem que tomar a postura é você. Você vai ter que tomar a decisão. Você vai ter que cumprir isso que ela falou. Ou eu saio ou ela sai. Meu pai, não, vai dar tudo, não se preocupa, tá. Eu, tá bom. Fiquei extremamente triste. Hoje eu entendo que eu tive depressão. Na época eu não entendia. Fiquei muito, muito triste. E eu comecei a pedir ao meu pai, quero ir embora para o Brasil. Quero ir embora para o Brasil, quero ir embora para o Brasil, quero ir embora para o Brasil, quero ir embora para o Brasil. E fiquei insistindo no meu pedido de vir embora para o Brasil, até que ele não aguentava, eu era muito insistente. Hoje eu entendo porque que o Brian é daquele jeito. O Brian, quando ele quer alguma coisa, ele fica, pai, me dá. Enquanto ele não consegue, ele não para. E eu era do mesmo jeito. Então eu fiquei com meu pai, eu quero ir embora para o Brasil, até eu conseguir. Porque eu falei, bom, o meu pai escolheu ela. Então eu tenho que sair, eu não posso mais ficar aqui. E eu implorei para meu pai para ele poder vir embora para o Brasil. Eles arrumaram tudo e me mandaram para o Brasil. Eu fui morar com a minha avó. Eu vim para o Brasil, cheguei, tinha acho que uns 13 a 14 anos, 13 anos de idade por aí. E eu morando com a minha avó, eu lembro que eu tinha encontrado a felicidade, eu já estava feliz. Já tinha tudo que eu precisava. Eu tinha um quarto só meu, eu podia dormir até tarde, eu ficava na rua o dia inteiro, eu brincava, eu ia para a escola, eu tinha amigos. Era tudo bom, era tudo maravilhoso, estava tudo bacana. A única coisa é que tinha uma tia minha que era meio louca e ela fazia... Ela tinha um namorado ladrão e botava a culpa do que o namorado roubava em mim, enfim. E teve uma vez que ela foi me bater, brigamos,
E ela foi me batendo, me batendo, me batendo, e eu fui andando para trás, e daí eu encostei na parede, tinha um rodo, daquele rodo antigamente de ferro, e eu peguei o rodo e pá, bati na cabeça dela. Aí ela baixou a cabeça, saiu aquele monte de sangue, eu falei, meu Deus, acabei com a minha vida. Graças a Deus ela não morreu, ela teve só 14 pontos. Mas até então minha vida era assim, estava tranquilo. E isso aqui em Valadares já, né, tipo 13, 14 anos. Passou mais um tempinho. Quem chega dos Estados Unidos? Meu pai. Meu pai chegou e apareceu lá em casa. Eu falei, uau, meu pai chegou, uau, vou poder morar com meu pai de novo e tal. Meu pai havia trabalhado muito nos Estados Unidos para poder construir o patrimônio que ele tinha feito aqui no Brasil. E ele tinha o sonho de ter uma padaria. Esse foi o sonho dele que levou ele para os Estados Unidos. E ele trabalhou, batalhou e juntou dinheiro e conseguiu construir essa padaria. Além da padaria, ele construiu várias casas, ele comprou vários imóveis e construiu uma casa que mais parecia um palácio, era uma mansão. Era uma mansão que ficava em Era Nova, uma casona, uma chácara maravilhosa, uma coisa linda. Eu nunca vi igual, estrutura gigante, tinha sala de cinema, era uma coisa de louco. Isso há muito tempo atrás, né? Então, eu falei, poxa, que legal, meu pai chegou, vou morar com meu pai, agora vai ser tudo de boa, porque agora aqui no Brasil ele não vai deixar a minha madrasta fazer as coisas que ele fazia lá, que ela fazia nos Estados Unidos. Só que agora aqui no Brasil, meu pai havia se desviado. E ele desviado, ele estava muito... ele entrava muito em adultério, então ele se envolvia com várias mulheres, tipo 2, 3, 4 mulheres em um dia. Ele era bem assim, mulherengo. E daí eu fui, pedi para ir morar com ele, e fui morar com ele. E eu cheguei num dia, eu lembro que eu cheguei num dia e entrei para o quarto, um quarto maravilhoso, nossa, uma mansão, uma estrutura espetacular, uma coisa assim de novela. E eu entrei no quarto e passei assim, já de longe da madrasta, assim, já desviando o olhar, que o demônio estava lá ainda. E daí, entrei para o quarto, dormi. Naquela noite que eu dormi, eu não sei explicar, mas eu senti uma opressão maligna tão grande. Eu senti como se um demônio tivesse me acordado durante a noite e me aterrorizado. Era uma coisa assim, obscura, era uma coisa que não tinha nem como explicar. No outro dia de manhã, a minha madrasta pegou, eu acordei, fui procurar as minhas coisas, e a minha madrasta tinha jogado tudo para fora da casa, tudo no jardim, estava tudo na grama, assim. Aí eu catei as minhas coisas e falei com meu pai, pai, eu vou... a padaria já está funcionando, ele tinha acabado de inaugurar a padaria, e precisa de gente para acender o forno, deixa que eu fico lá na garagem da padaria, deixa que eu moro na padaria. Ele, não, mas não tem estrutura. Não, um colchão inflável. Tem um colchão inflável, me dá um colchão inflável, tá bom. E minha madrasta ficou mega feliz com isso, né? E ele permitiu, e eu fui. Né? Meu pai era muito rico, meu irmão morava com ele lá numa mansão, em Era Nova, e eu morava na garagem da padaria, lá no Vila do Sol, no colchão inflável. E tinha um colchão inflável, um lençol, 2 cuecas, 3 calças, e era só o que eu tinha, e algumas camisas. E eu comecei a trabalhar para meu pai, na padaria. Acordava 4 horas da manhã, acendia o forno, que era a lenha, acendia a lenha, colocava a lenha para esquentar. E quando davam as 6 horas da manhã, eles chegavam, e eu já tinha feito outro pão, já tinha feito um monte de coisa, e eu fazia de tudo para poder agradar o meu pai e a minha madrasta. Eu nunca, até então, havia feito nada, nunca tinha dirigido a palavra contra ela, nunca tinha respondido ela, nunca tinha feito nada, eu fazia de tudo para agradar eles. E mesmo assim, eu estava ali, morando na garagem da padaria, até que a balconista da padaria viu que eu estava dormindo num colchão inflável no chão, e era assim, né, tipo, estava fazendo calor, eu colocava o colchão lá fora, na grama, estava fazendo frio, eu voltava o colchão para dentro. Era assim que eu controlava o clima. E aí a balconista da padaria ganhou uma cama beliche, e ela deu essa cama beliche para mim. Nossa, era o paraíso, porque eu peguei a beliche, coloquei um pano assim,
um lençol de fora a fora na beliche, na parte de cima, e aí ficou tipo uma cabaninha. Nossa, era o paraíso. Tava ali, e ali eu ficava. E nessa época o meu pai me pagava R$ 15 por semana para trabalhar na padaria, só que a minha madrasta mandava descontar tudo que eu comia na padaria, né? Então, eu não recebia nada. Só que eu tinha alguns amigos que também trabalhavam na padaria. E esses amigos ganhavam R$ 60 por semana. E eles trabalhavam 3 horas por dia. Eu trabalhava o dia inteiro, eu tinha saído da escola. Eu parei de estudar na 7ª série, nunca mais voltei, todo mundo sabe. Justamente para poder trabalhar ali na padaria e ajudar o meu pai. E eu falei, poxa pai, você paga R$ 60 para todo mundo, para mim você paga 15, não sei o quê. Ele falou, mas eu te dou teto, eu te dou isso. Eu falei, pai, mas não interessa, tipo, é a sua obrigação como pai. Eu tenho que receber o mesmo que eles estão recebendo, no mínimo. No mínimo para poder comer, para poder comprar uma roupa, para poder comprar algo. Aí, não. Eu falei, então eu não vou mais trabalhar para você. Então eu me demito. Aí meu pai falou, não, você não vai se demitir. Eu falei, não, eu me demito. Não vou mais trabalhar para você. Aí eu falei, amanhã eu não asso pão, 4 horas da manhã. Ele, você assa sim, eu não asso pão, 4 horas da manhã. Deu 4 horas da manhã, eu já acordava. Acordei e continuei deitado. Deu 6 horas da manhã, chegou a balconista, que é o horário que abria, para dar 5h30, 6 horas. Ela chegou, o forno ainda estava apagado. E o forno demorava tipo 40 minutos para esquentar. Ela ficou apavorada, e ela foi, pegou, acendeu a lenha, falou, seu pai vai te matar, não sei o quê. Eu falei, não tem problema, eu não vou trabalhar mais para ele. E daí, ele chegou, ficou muito bravo, brigou comigo, e aí ele falou as mesmas coisas que a minha madrasta falava, porque agora que o meu pai havia se afastado, as maldições que eu recebia da minha madrasta não vinha mais só da minha madrasta, vinha também do meu pai. Então eu recebia do meu pai e da minha madrasta, tipo, você nunca vai ser ninguém na vida, você vai ser um mendigo, você vai passar fome, seu futuro vai ser trabalhar para o seu irmão, você não vai ter minha herança, eu vou te deserdar, eu já mandei o advogado fazer papelada, você nunca vai ter nada do que é meu, você nunca vai ser ninguém na vida, você vai ser mendigo, esse é seu futuro. Com 21 anos de idade, seu irmão vai bater aqui, cadê o pão, padeiro? Você vai ser padeiro do seu irmão. E eu lembro que eu comecei aí então eu já não estava mais, como eu não estava trabalhando na padaria, eu ficava o tempo todo na rua. E aí eu encontrei um barzinho que tinha lá e eu trabalhava nesse barzinho em troca de comida, porque o meu pai e a madrasta tinham cortado até a comida. Eu tinha aí 14 anos de idade. Eu ficava num barzinho e quando dava ali por volta de umas 6 horas, eu voltava para casa, né, para a garagem da padaria, antes deles fecharem a padaria, porque eu não tinha a chave da padaria. Então, se eles fechavam, eu estava dentro. E daí eu cheguei, entrei, e aí eu chegava, entrava, eles trancavam e iam embora para a casa deles. E eu ficava ali dentro a noite toda, até amanhecer, eles virem de novo e abrirem a padaria. Aí começou a acontecer umas sabotagens da minha madrasta, porque normalmente eles saíam por volta de 6, 7 horas, 7 horas mais ou menos. Ela começou a fechar a padaria mais cedo e ir embora para que eu não tivesse como voltar. Aí eu dormi na rua, dormi na casa de um pastor que ficava na frente da padaria, dormi nesse barzinho que eu trabalhava em troca de comida. Isso com 14 anos de idade e meu pai muito rico. E o meu irmão e meu pai aqui perto. Isso com 14 anos de idade. Esse era a referência de pai para mim até então. Então pensa como que esse era o único objetivo de Satanás, destruir a referência de pai. É o que ele faz com todo mundo. Eu lembro um dia, que foi o dia que eu saí de casa. Eu cheguei cedo, porque senão eles iam fechar e eu ia dormir na rua. E eu deitei ali, entrei na minha cabaninha e fiquei. Quando foi de manhã, umas 6 horas da manhã, o meu pai veio e o forno era a lenha. Eu nunca esqueço desse dia e nunca vou esquecer. Como o forno era a lenha, a gente tinha no fundo do quintal, bem lá no fundo, a serra para poder cortar a lenha, cortar a madeira, que vinha grande às vezes. Aí meu pai pegou a motosserra e colocou do lado da cama. Então estava aqui na cama, ele colocou a motosserra do lado da cama. E daí ele veio, 6 horas da manhã, ele ligou a motosserra e começou a serrar. Vam, vam.
eu fiquei calado. Eu fiquei ali dentro, ali, assim, tipo, fingindo que estava dormindo. Daí, feito isso, ele viu que eu não reagi, ele pegou e abriu as portas da garagem. Eram aquelas portas de comércio, aquelas que enrolam para cima. Ninguém sabia que eu morava na garagem, quase ninguém. Todo mundo achava que eu morava com meu pai. E daí ele abriu as portas assim na garagem, para que todo mundo que passasse visse que é ali que eu morava. E daí eu continuei quieto no meu canto. Aí ele veio e ele puxou o lençol, assim, tirou aquele lençol que era a minha cabaninha, e agora eu já estava ali exposto. E eu fiquei calado e quieto. Visto que nada disso conseguiu fazer com que eu me mexesse, com que eu fizesse algo, ele veio e ele derrubou a cama com eu na cama, que jogou a cama, quebrou a cama toda comigo dentro, em cima, e falou assim: vagabundo, não tem que ficar dormindo até tarde, não sei o quê, e foi xingando, e foi xingando, e foi xingando. Eu lembro que eu levantei, eu olhei para ele, eu falei: eu não sei o que eu te fiz, nem o porquê que você me odeia tanto, mas você nunca mais vai me ver. E eu saí. Eu fui caminhando lá do Vila do Sol, descalço, até o Jardim Pérola, onde o meu avô e minha avó moravam. E eu lembro quando foi passar na ponte, ali na ponte São Raimundo. Passando na ponte São Raimundo, eu fiquei ali, eu caí na grade, e uma voz falava: se joga aqui, ó, nas pedras, que não vai doer e vai ser rápido. E eu fiquei ali, não sei dizer quanto tempo, eu sei que foi muito, mas fiquei muito tempo. E eu me amaldiçoava por não ter coragem de pular. E eu ficava: vai, você tem que ter coragem. Você tem que fazer isso. É o único jeito. É o único jeito de você acabar com o seu sofrimento. Você nunca teve ninguém, você nunca teve, não tem nada, tipo... Você não tem... ninguém vai sentir sua falta. Não vai fazer diferença alguma. Só pega e pula e acabou. Obrigado. Só pega, pula e acabou. Mas não sei porquê. Como eu havia estudado a palavra, e eu ia para a igreja, eu ficava frequentando, pelo temor do Senhor, do que viria depois de pular, pelo conhecer da palavra, eu não pulei, e eu fui. E fui caminhando e fui até a casa da minha avó e do meu avô, e eu contei para meu avô tudo o que havia acontecido. Meu avô falou: você nunca mais vai voltar para lá. E tudo bem. Eu fiquei ali na casa do meu avô, até que e logo nesse mês, uma tia minha tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, e ela falou assim: vem morar comigo, eu vou cuidar de você. E aí eu fui morar com ela, com 15 anos de idade, 14 para 15 anos. Eu fui morar com ela e foi muito bom, a minha tia era muito boa. Minha tia foi a mãe que eu nunca tive. Ela cuidou de mim, ela era uma pessoa muito boa, sempre foi uma pessoa muito boa. Ela é muito querida por mim até hoje. E com 16 anos de idade, eu ali ficava na internet o tempo todo. Eu conheci a mãe, uma mulher, né, na internet, lá do Rio Grande do Sul, em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. E ela... Aí eu juntei um dinheiro lá, uns R$450, e falei: vou embora para Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Quero o aluguel de uma casa lá, mais a passagem e tal. Uma casa mobiliada, essas de kitnet de universidade. E eu fui, peguei um monte de ônibus, com 16 anos de idade, fui parar em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. E logo que eu cheguei, eu lembro que a minha sogra falou assim: tu tem quanto aí, piá? Tem quanto de dinheiro, né? Eu falei: tem R$10, mas minha mãe vai mandar dinheiro, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E vou procurar um emprego. E fui procurar um emprego. Fui fazer uma entrevista, e foi a única entrevista de emprego que eu fiz da minha vida. E eu cheguei, isso assim, gente, eu cheguei lá, não tinha nada. Minha mãe realmente mandou um dinheiro para eu começar lá.
eu comprei uma comida, uma coisa assim. E eu fiz essa entrevista de emprego, a pessoa falou assim, olha, você tem que desenhar isso aqui, desenha um carro de rally para a gente poder fazer uma arte. Era uma empresa de comunicação visual que faz adesivo, essas coisas assim. Desenha uma arte de rally, de um carro de rally. Eu peguei e desenhei, aí na hora que eu terminei de desenhar, ela falou assim, ficou lindo, maravilhoso, mas você usou o Photoshop, e as máquinas só trabalham com CorelDRAW, então não tem como a gente te contratar. Eu falei, não, calma, eu aprendo CorelDRAW. Ela, mas a gente não precisa de alguém aqui que queira aprender CorelDRAW, a gente precisa de alguém que saiba CorelDRAW. Eu falei, não, me dá segunda-feira eu vou chegar sabendo CorelDRAW, isso era uma sexta-feira. Ela falou assim, não, isso é impossível. Eu falei assim, eu te garanto que segunda-feira eu vou chegar sabendo CorelDRAW. Se eu não souber CorelDRAW, enquanto eu não souber, você não me paga nada. Eu trabalharei de graça, até que eu saiba. Aí ela falou assim, olha, eu não acredito não, eu duvido. Mas eu vou te dar essa oportunidade. E eu passei sexta, sábado, domingo, dia e noite, 24 horas por dia. Acho que eu dormi tipo 1 hora em cada dia para poder descansar um pouco. Estudando CorelDRAW, e cheguei na segunda-feira sabendo CorelDRAW e trabalhei naquele lugar durante muito tempo, 45 dias. Com 30 dias que eu estava lá, eu já tinha sido promovido, eles tinham me passado por uma coisa que as pessoas só faziam depois de anos lá. E daí, com 30 dias, eu virei para o chefe e falei, tinha um chefe bom e um mau, tinha um policial bom e um policial mau. Por causa do policial mau, eu virei para o policial bom, digamos assim. Falei com ele com 30 dias de empresa. Falei, olha, eu não vou renovar o nosso contrato de experiência. Acho engraçado que nenhum funcionário nunca falou isso. Nunca vi nenhum funcionário falar isso. E ele falou, como assim? Você implorou tanto para entrar e com 30 dias você já está querendo sair? Eu falei, não, eu vou montar meu próprio negócio. Ele, que negócio? Eu falei, eu vou montar uma empresa de fazer sites, e eu vou fazer sites para as pessoas, e vou ganhar dinheiro, e vou crescer profissionalmente, e vou mostrar para todo mundo que eu não vou ser mendigo, que eu não vou ser ninguém, que eu vou ser alguém, que eu vou ser uma pessoa de sucesso, que eu sou uma pessoa relevante. E daí, ele, tá, faz o seguinte, eu monto a empresa, a gente entra, você vira meu sócio, e você ganha uma parte. Eu deveria ter aceitado, mas eu não aceitei. Eu falei, não, eu vou fazer eu mesmo, eu quero eu mesmo fazer. E daí eu peguei, pedi demissão, né? E recebi um acerto de R$590, uns 15 dias depois. E eu lembro hoje o porquê que eu pedi demissão. Não foi por causa da maldade do outro cara. Foi porque quando eu estava trabalhando lá, depois de uns 15 dias que eu estava trabalhando lá, nós não tínhamos nada para comer em casa. Nós estávamos passando fome, de verdade. Não tinha nada, absolutamente nada. E daí eu pedi ao patrão, o tira-mal, um vale de R$50 para que eu pudesse comprar alguns miojos, que na época era muito barato. E daí ele falou assim, não, a gente não dá vale. Eu peguei e falei, não, é porque eu estou numa situação muito complicada, tal, não tem nem o que comer. Mas a gente não dá vale para ninguém, não. É por essa ação dele que eu tomei a decisão. Não porque eu me achava muito bom para poder montar meu próprio negócio. Foi por essa atitude dele. Eu falei, poxa, se eu não posso contar com eles para isso, eu não posso estar com eles, eu tenho que estar sozinho. E eu trabalhei, recebi um acerto, R$590, para encurtar a história, que está ficando tarde. Eu paguei o aluguel do apartamentinho, kitnetzinha que eu morava, que era R$300. Eu dei uma entrada num computador na internet, eu dei uma entrada num computador das Casas Bahia, né? Era R$100 de entrada, comprei no nome da sogra ainda, para aumentar o desespero de quem chora. E sobrou R$90, e com esses R$90 eu comprei 90 miojos. Quem me segue conhece essa história. E eu comprei 90 miojos, que era o meu, tinha feito um cálculo ali, 2 miojos por dia, vai ser eu e a mulher, rapidinho, isso aqui já dá para virar e ganhar dinheiro. E começamos ali, eu comecei, né? E no primeiro mês eu não ganhei absolutamente nada. E daí a minha sogra começou a nos ajudar. Só que ela humilhava muito, ela humilhava bastante. Então ela pegava, ela fazia comida para os cachorros dela, que ela, em vez de dar ração, ela dava comida que ela mesma fazia. Aí ela pegava as coisas e falava assim, ó, isso aqui eu comprei para os cachorros, mas vocês estão passando fome, toma aqui para vocês. Era fígado de boi, essas coisas assim, que era R$1 o quilo, R$1,99 o quilo. Enfim,
ali eu fui descobrir o que era ser humilhado de verdade. E a minha ex-sogra, ela falava assim, você é o preto, vagabundo, só fica na frente do computador, não sei o que e tal, e ficava xingando e tal. E eu ficava, de fato, o tempo todo na frente do computador, trabalhando, tentando construir algo. E estou ali, trabalhando, batalhando, e humilhação constante. A gente passou 3 meses comendo pão, margarina e água. Só isso, pão, margarina e água. Pão dormido, que era mais barato, né? Margarina e água. Era só isso que a gente tinha quando tinha margarina. E a história precisa de um incentivo, precisa de algo para poder fazer, pra aumentar o desespero de quem chora, né? Ali nessa situação, com a sogra humilhando o tempo todo, poxa, ali eu estava em depressão, eu chorava o dia inteiro. E eu tentava e nada dava certo, e eu tentava e nada dava certo. E daí, para aumentar o desespero de quem chora, a minha mulher, minha namorada, vira para mim e fala que está grávida. Eu com 17 anos de idade. Eu falei, meu Deus, o que eu arrumei? Aí ela falou assim, não, eu não posso ter isso, eu não posso ter esse filho, eu não posso destruir minha vida, eu não posso fazer isso e tal. Eu vou tirar. Eu falei, você não vai tirar. Eu vou tirar. Eu falei, não vai, porque não vai. Eu ameacei ela até de morte. Eu falei, se você tirar, eu mato você. Mas eu não permiti, eu falei, você não vai. E daí nós tínhamos um combinado, ela falou assim, ok, mas eu não posso acabar a minha vida por causa disso. Então, na hora que o bebê nascer, você pega ele e vai embora. Eu falei, tudo bem, mas você não vai tirar o meu filho. Eu achava que era filha, né? Ia ser menina. Você não vai tirar minha filha. E daí, beleza, passou um tempinho, a sogra descobriu que ela estava grávida, e daí foi mais humilhação, mais porrada e mais tal. E nesse dia e aí a sogra falou com ela que ela tinha que tirar. Você tem que tirar. E tal, não sei o que, você não vai destruir sua vida por causa disso. Eu falei, não vai. E nesse dia, até então, eu nunca havia explodido na minha vida. Nesse dia eu explodi. Eu gritei que dava para ouvir em outro quarteirão. Gritei com ela, avancei nela, quase bati nela. Cheguei a levantar a mão assim para bater nela. Falei assim, ela não vai tirar meu filho. E se ela tirar, você também vai pagar o preço. E daí, a gente foi numa consulta nessa semana aí, no SUS. A gente já tinha feito o exame. A gente já tinha feito o exame de sangue, já tinha feito o exame de urina. A gente foi na consulta do SUS, aí a gente chegou, 4 horas da manhã na fila, 4, 5 horas da manhã, num frio do lado do Rio Grande do Sul, para ter um atendimento assim, desumano. Um atendimento que não tem nem como explicar. Eu lembro que a médica colocou a minha namorada assim, de perna aberta, enfiou a mão com força e não sei o quê, e pegou e passou um teste de gravidez. Eu falei, já sabe que ela está grávida, todo mundo já tem o exame de sangue, já tem um teste de gravidez e volta daqui 90 dias. Acho que 90 dias não, 2 meses. Aí eu falei, poxa, meu filho não vai nascer nesse cenário. Eu fui e procurei saber quanto que seria para ter um parto particular, um parto bom, um pré-natal bom e um parto bom. E daí eu descobri que era R$5.000. R$5.000 naquela época, 10 anos atrás exatamente, nós estamos falando aí de muito dinheiro hoje. Seria hoje, em poder aquisitivo, seria uns 30 mil, se for comparar assim, o poder aquisitivo. E eu ganhava, eu fazia, né, na internet ali meus 200, 300 reais, que dava para comprar o pão dormido e a margarina e a água. Era isso que dava. E daí eu fiz, pela primeira vez, um exercício de fé com Deus. Eu exerci a minha fé de verdade. Eu exerci a minha fé de uma maneira que mudou minha vida completamente. Eu virei para Deus e falei assim, Senhor, eu quero R$5.000 até o Natal. Meu filho iria vir ali por fevereiro. Eu quero R$5.000 até o Natal. Eu falei com tanta fé, se eu tivesse falado assim, até meio-dia, eu tinha recebido no mesmo dia. Mas a minha fé tinha sido pequena, eu tinha pedido para o Natal,
então tinha sido para o Natal. Aí eu comecei a montar uns negócios na internet, eu descobri um negócio ali que estava acontecendo nos Estados Unidos, custava $50, custava $200, eu barganhei, caiu por 50. Virei para um amigo, curtando a história, e falei, cara, me empresta $50 que eu vou te fazer sócio meu num negócio, e esse negócio vai dar muito dinheiro e a gente vai ganhar dinheiro junto. Aí ele não tinha também os $50, mas ele pegou no cheque especial, deu R$98. Isso em outubro. E daí eu paguei os $50, peguei um sistema americano em inglês, passei a noite inteira, durante vários dias, traduzindo esse sistema para o português, e que foi graças ao que eu aprendi lá nos Estados Unidos, pelo que eu passei. E traduzi o sistema para o português e coloquei esse sistema no ar. Esse sistema começou a dar muito dinheiro, Eu lembro que ele tinha faturado assim, uns R$20 mil já no primeiro mês. E no segundo mês, faturado mais uma fortuna, e isso tudo vinha do exterior, vinha de fora, as remessas. E essas remessas chegavam, o câmbio, e o gerente não sabia como converter ela, não sabia, porque ninguém recebia câmbio na cidade. E daí, poxa, para converter a primeira remessa que já tinha chegado no início de novembro, aí no início de dezembro chegou outra, e foi chegando, e eles não sabiam como que eles faziam aquilo. E eu tinha muito dinheiro virtual, e zero que eu conseguia ter acesso a ele, né? Que eu já tinha ali muito dinheiro, mas zero. E daí foi aquela luta, montamos uma empresa para poder conseguir receber esse dinheiro, para poder converter, aí o dinheiro voltava para o exterior e voltava para cá de novo. Foi uma bagunça, foi um atraso gigantesco, e hoje eu entendo o atraso um pouquinho, tenho uma noção por que do atraso. Porque no último dia útil de dezembro, ali no Natal, próximo ao Natal, se não me engano, dia 23, acho que 23 ou 24, o banco finalmente liquidou todas as ordens, pagou tudo. E daí ele pagou tudo, e daí a gente pagou todas as despesas, e daí dividiu eu e o meu sócio, e tinha dado R$5 mil para cada um. Mas por quê? Porque eu tinha pedido R$5 mil até o Natal. Esse era o que eu tinha pedido. Então eu virei e falei, caramba, funciona. Falei, Deus, eu quero 100 mil. Eu ganhei 100 mil no mês seguinte. Falei, Deus, eu quero tanto. E eu ganhei tanto no mês seguinte. No mês que meu filho nasceu, eu tinha ganhado muito dinheiro mesmo. Agora a gente já tinha uma vida muito boa. Agora, para você ter ideia, essa empresa durou pouco tempo, mas eu faturei ali mais de R$1 milhão. Com 17 para 18 anos, início de 18 anos de idade. Então eu faturei meu primeiro $1 milhão no início dos 18 anos de idade, com isso aí, com um negócio de $50, com muita fé, com muito trabalho. O que eu fiz com esse primeiro $1 milhão? Eu gastei ele inteiro esfregando na cara da minha sogra que eu não era o vagabundo que ela tinha falado que eu era. Eu não gastei ele inteiro, eu gastei mais do que ele, eu fiquei devendo. E beleza. Um dia, estava tudo indo super bem. Nossa, eu tinha muito dinheiro. E eu queria aparecer, então eu andava de terno, de gravata, de segurança, de escolta. Ninguém me conhecia, ninguém me queria, não sei para que tudo isso. Eu queria aparecer. Tudo isso e um cabelo Black Power para ajudar. Então, imagina a cena. E daí eu lembro um dia, uma pessoa pegou e me perguntou assim, Kaiser, não sei se era uma entrevista de uma revista, de um jornal, não sei o que era. Sei que uma pessoa me perguntou assim, Kaiser, como que você explica o seu sucesso? Qual que é a razão? Como que você explica com um menino de 18 anos ganhar tanto dinheiro? Porque como eu esbanjava muito, parecia que eu estava ganhando era 100 milhões. Né? E daí eu peguei e disse algumas palavras que eu me arrependi pro resto da minha vida. Eu disse o seguinte, você conhece o segredo? Aí ele, não. Você não conhece o segredo? O livro, o segredo? O filme, o segredo? Aí ele, não. Eu peguei e mostrei o livro, mostrei o filme. Eu falei, cara, todo o meu sucesso é por causa desse livro aí, ó, desse filme aí, O Segredo. Eu peguei toda a glória de Deus, porque Deus tinha me dado, Deus tinha feito, Deus tinha aberto a porta, Deus tinha feito tudo. Eu peguei toda a glória de Deus e entreguei para um livro pagão, para um filme pagão. O Segredo é maravilhoso, todo mundo deveria conhecer.
No entanto, nós temos que ter um filtro religioso para poder interpretar o segredo. Não podemos interpretar literalmente. E quando eu fiz isso, Deus não divide a glória dele, todo mundo sabe. Ele não permite, né? Ele não permite que a gente leve a glória dele para outro. Aconteceu tudo isso, meu filho tinha acabado de nascer, meu filho tinha uns 2 meses e tal. O meu sócio, tipo, nesse dia seguinte, semana seguinte, o meu sócio pegou todo o dinheiro da empresa, pegou tudo e sumiu. Aí estava eu com um filho de 2 meses, sem dinheiro, passando necessidade de novo, depois de ter faturado 1 milhão. E daí eu cometi outro erro, que era o quê? Eu tinha crédito, eu tinha limites, então eu comecei a pegar limites, pegar dinheiro, para que as pessoas não percebessem que eu tinha quebrado. Que também foi um erro gigantesco. E para encurtar a história, eu ficava ali culpando o sócio. Não, mas é porque o sócio roubou, não acredito que o sócio roubou, não acredito que o sócio roubou. E a culpa é dele, ele, não sei o que e tal. Até que eu comecei a orar, buscar o Senhor, até que o Senhor me mostrou o porquê que eu tinha perdido tudo. Que não era por causa do sócio, que era porque eu tinha tirado toda a glória de Deus e tinha dado para outro. Então eu peguei e falei, Senhor, me dá outra chance. Me dá outra chance, me dá outra chance. E eu pedi ao Senhor outra chance. Só que agora, como eu tinha o status de quem já fez, né? Eu cheguei para uma outra pessoa e falei, cara, eu preciso de um investimento de 50 mil reais, eu vou montar um negócio, esse negócio vai dar muito dinheiro. Vem comigo e eu vou te dar uma porcentagem. E chamei uns amigos também, um monte de amigos, e fui. E daí a gente montou um negócio, eu montei um negócio, subi um site, trabalhei, me matei. No primeiro mês, 4 milhões de faturamento. E poxa, uau, maravilha e tal, aquilo ali. E o negócio foi bombando, e foi vendendo, e foi dando dinheiro, e foi crescendo. E eu era o único cristão no meio dos 5. Era eu e mais 5 sócios, que eram 5 amigos, eu tinha colocado eles como sócio, porque eu não tinha como pagar o salário deles, então eu dei porcentagem para eles. E daí um dia, eu cheguei na empresa e tinha um segurança na porta da empresa. Essa empresa eu já tinha mudado para São Paulo, está faturando muito, faturando 4 milhões por mês, para mais. Cheguei na empresa, tinha um segurança na porta da empresa, falando que eu não podia entrar na empresa. Eu falei, que isso, gente? A empresa é minha, você está louco? Esse cara é novato. E daí, como eu tinha ficado com o nome sujo do meu primeiro negócio, eu tinha colocado a empresa no nome dos meus amigos. E a minha parte da empresa, que era maior, eu tinha colocado no nome do meu irmão, que era o meu melhor amigo. E aí eles se uniram e falaram entre eles, nós não precisamos mais do Kaiser. A gente já sabe fazer tudo, a gente já tem tudo, já está no nosso nome, vamos pôr ele para fora. E daí, só que todos eles nem acreditavam em Deus. E daí eles me colocaram para fora da minha própria empresa. Me tiraram tudo, de novo. Eu falei, Senhor, tudo bem, na primeira vez eu entendi, mas e agora? Por que o Senhor me tirou tudo? Não tem lógica isso. E eu fui morar num quarto da casa de um amigo. Eu, a minha esposa e o meu filho. No quarto da casa de um amigo. E eu ali no quarto da casa de um amigo, nessa época eu fumei durante muito tempo. Eu lembro que eu virei para minha esposa e falei assim, vou ali comprar cigarro. E essa foi a segunda vez que eu saí com o intuito de me suicidar. Né? E só que dessa vez foi muito diferente. Eu entrei no carro e eu tinha tudo planejado de como que eu ia fazer, que jeito, etc. Eu falei, eu vou fazer assim, assim, assim. E acabou. Eu lembro que eu entrei no carro e antes de eu dar partida no carro e sair com o intuito de me matar, eu comecei a blasfemar e brigar com Deus. Eu entrei numa briga com Deus e falei assim, olha, você não existe. Você não existe, você não é nada. Porque se você existisse, você jamais teria permitido que um monte de pessoas ateias, um monte de pessoas que não acreditam em você, tivesse prevalecido sobre mim e tivesse feito o que fizeram comigo. Teria permitido que as pessoas me tirassem tudo, e eles me tiraram tudo e fizeram isso. Então, assim, eu não me matei quando aconteceu o negócio com meu pai, porque eu achava que tinha um Deus. Agora, como eu sei que não existe, e que o mundo é assim mesmo, e que isso é conto de fadas, eu vou acabar com isso e pronto, você não existe. E eu estava ali no carro, tendo esse diálogo com Deus, essa briga com Deus, e meu telefone toca, e daí, quem que estava me ligando? Deus.
E aí eu tive um encontro com Deus. Um encontro com Deus que não tem como negar, eu me arrepio só de lembrar. Um encontro com Deus, aquele assim incontestável. Era uma mulher que havia me ligado. E ela falou o seguinte: rapaz, eu não te conheço, mas Deus está me incomodando para eu te chamar desde cedo, e agora Ele acabou de falar comigo, que se eu não te chamar agora, Ele vai te cobrar, Ele vai me cobrar a tua vida. E eu não permito que Ele faça isso, porque eu sou serva dEle e tal. E aí Deus começou a falar comigo através dessa mulher. E aí eu tomei a maior bronca que eu já tomei na minha vida. Aí Ele falou assim: até onde os seus olhos podem ver? Você consegue enxergar além da curva? Você sabe o que tem depois do alcance de um farol? Ou você só consegue ver os 20 metros à sua frente? Você não sabe, mas eu te dei um livramento de morte, porque as pessoas com quem você se associou tramavam para tirar a sua vida, e eu te livrei. Eu te tirei de lá. Eu coloquei neles o desejo de te tirarem, de te afastarem. Eu poupei a sua vida por eles. E eu te salvei. E arrependa. E foi falando, e foi falando, e foi falando. E eu, ai meu Deus, e eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava. Eu tive um encontro com Deus. Tive um encontro com Deus, de verdade. E o pastor Paul Washer fala um negócio. Se alguém chegar aqui correndo e falar assim: pastor, eu cheguei atrasado porque eu estava vindo, você não vai acreditar, uma carreta passou por cima de mim a 160 km por hora e por isso eu me atrasei. Você vai falar assim: você é louco ou você está mentindo? Porque não pode uma carreta passar em cima de você sair do mesmo jeito. Assim não pode ser você ter um encontro com Deus, você sair do mesmo jeito. Você tem que mudar. Então eu mudei, comecei a mudar, comecei a buscar muito mais o Senhor, comecei a colocar o Senhor, os meus negócios, tudo na mão do Senhor, as minhas decisões, tudo eu consultando o Senhor. E o Senhor foi guiando os meus passos, e eu entreguei a minha vida, o meu caminho, tudo foi entregue para Deus. Não tenho tempo para contar o resto dos detalhes, mas todo o resto a maioria das pessoas conhece e está disponível na internet. A parte que as pessoas não conhecem é essa que eu estou contando para vocês aqui hoje. É o que veio antes dos 16, é o que veio antes dessas empresas. Fui batalhando, montei um negócio sem sócio, vim para Valadares. Montei um negócio, depois de fracassar várias vezes, eu montei um negócio, estava próspero, estava ganhando dinheiro. Apesar de servir a Deus no oculto, porque eu não conseguia frequentar a igreja nenhuma, por problemas com liderança que eu sempre tive, eu peguei e estava com um negócio, o negócio estava faturando bem, estava faturando mais de 200 mil por mês, e eu aqui em Valadares, sozinho, poxa, Valadares, mais de 200 mil de faturamento por mês, é muita grana, e eu estava de boa. E eu tinha sempre um líder espiritual me dando cobertura, mas era um missionário, era uma missionária, era um pastor, mas nunca, eu não conseguia frequentar templo, não conseguia frequentar a igreja. E esse líder espiritual, esse pastor, virou para mim e falou o seguinte, esse missionário: Kaiser, você não é servo de Deus? Essa empresa minha que faturava 200 mil por mês, a gente trabalhava com um produto erótico, tipo sex shop, chamava Tesão de Vaca. Tá vendo? Todo mundo conhece, tá vendo? Não adianta, não. Até dentro da igreja o povo conhece. Aí, esse produto, a gente vendia ele na internet. E daí esse pastor virou para mim e falou assim: Kaiser, você não é servo de Deus? Eu falei: sou. Mas você também comentou comigo que você é o maior media buyer adulto do país. Eu falei assim: sou também. Media buyer é comprador de publicidade. Aí ele falou assim: não tem lógica, você é servo de Deus e você é o maior comprador de publicidade erótica do país. Você está financiando um mercado obscuro, um mercado. E daí ele me convenceu que aquilo ali era errado. Só que ele me convenceu da maneira errada. Ele falou o seguinte: você tem que abandonar tudo isso para você ser digno de Deus. E eu peguei e fiz. Eu faturava 200 mil por mês. No mesmo dia, tomada a decisão, eu peguei e desliguei os servidores. Eu tinha um hack de servidores dentro da empresa. Desliguei os servidores, desliguei tudo. Desliguei os sites, desliguei as publicidades, desliguei tudo. No mesmo dia, desliguei tudo. E parou toda a receita, ou seja, toda a entrada de dinheiro cessou naquele mesmo dia. E daí eu fui para casa. A Rai lembra muito bem dessa época. E fui para casa e fui estudar a palavra. Eu fui ver o que a palavra dizia. Só então comecei a realmente estudar a palavra.
toda a receita parou, toda a entrada de dinheiro parou, mas as despesas não, as despesas continuavam vindo, e elas iriam vir por um tempo. E eu falava, Deus, eu não entendo, eu fiz tudo, eu sou digno. Eu fiz tudo, eu abandonei o pecado, eu abandonei tudo, abandonei a idolatria, abandonei as coisas que me afastavam de Ti, agora eu fiz tudo, eu sou digno de Ti. Por que eu não estou sendo abençoado? Por que a minha vida não está mudando? Por que eu não estou evoluindo? Por que eu não estou crescendo? Não estou entendendo. Por que eu ainda estou passando necessidade? Por que eu ainda estou passando aperto? O Senhor tem que me sustentar. E daí eu fui ler na palavra e fui estudando, e eu peguei e me parei com um versículo que dizia o seguinte: as nossas maiores obras são como trapos para Deus. Os nossos maiores feitos, as coisas mais importantes, as coisas mais grandiosas que nós fizemos, que nós possamos fazer, são como pano de imundícia para Deus. São como pano de imundícia. E aí eu fui estudando e fui entendendo, e eu entendi que não era aquilo que eu pudesse fazer, ou aquilo que eu fizesse que me traria o favor de Deus. Não era eu ser digno, eu não podia fazer nada para ser digno de Deus. Não era o que eu fizesse, era o que Jesus Cristo fez. E não o que eu fiz, não o que eu fizesse. E quando eu entendi que era o que Jesus Cristo fez e não o que eu pudesse fazer, eu virei para Deus e falei, Pai, a única coisa que eu sei fazer, eu entendi tudo isso, pedi perdão ao Senhor por ter tentado comprar a minha salvação com as minhas próprias obras. E falei, Senhor, Pai, me perdoa por tudo isso. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, a única coisa que eu sei fazer é trabalhar com isso, com tráfego adulto. Eu vou fazer isso, Senhor, e eu te peço que o Senhor me dê algo que não desonre o seu nome. E assim que o Senhor me der, eu vou parar com absolutamente tudo e eu vou focar só no teu reino. E tudo o que eu fizer vai ser para o teu reino, Pai. Tudo vai ser para a honra e glória do teu nome. E eu peguei e fiz, voltei, subi o site, montei as coisas, comecei a vender. E aí eu comecei e entrei e descobri um produto encapsulado. E comecei a vender tem um pote dele até hoje na minha empresa, guardado, que é para memória. E comecei 1, 2, 3, 10, 20, 100 mil. E foi indo. E bem no começo, quando começou ali a vender, quando vendeu mais do que o que vendia o produto erótico, eu já desliguei tudo dos eróticos. E até hoje as pessoas falam assim, Kaiser, libera esse produto para a gente, dá essa marca para a gente. Eu falei, cara, eu não posso, porque eu fiz um voto com Deus que isso aqui eu iria matar, isso aqui eu matei. As pessoas me pedem para ensinar, isso eu também não ensino. E o Senhor me deu um negócio que não desonrava o nome dele. E esse negócio foi prosperando, foi crescendo. Hoje é uma empresa muito grande, fatura milhões e milhões, tem centenas e centenas de funcionários. Acabou de virar um grupo multissetorial gigantesco e a nossa previsão é que fature bilhões para os próximos 12, 24 meses. Nossa rota de crescimento tem sido assim grandiosa. Nós estamos crescendo a uma velocidade absurda, porque quem está no controle é o Senhor. A gente entregou tudo para Ele, é tudo dele, a empresa é dele, todo mundo, não tem um funcionário, não tem uma pessoa que faça negócio com a gente que não saiba que a empresa é do Senhor, que os negócios são todos dele. E eu fui aprendendo. E dentre as coisas mais importantes que eu aprendi, para encerrar, eu aprendi a orar. Eu aprendi a orar de um jeito que ninguém me ensinou. Aprendi a orar por causa de umas crianças de um projeto que a gente tem no Carapina, que começaram a fazer um monte de pergunta para mim sobre avião, quando eu tinha comprado meu primeiro avião. Elas tinham medo de voar e eu lembrei que eu também tinha muito medo de voar, só que eu tinha vencido o medo. E por causa disso, por causa desse medo de voar, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aviação com Deus. Ou vocês assim pensam? Eu comecei a explicar para elas por que era tão seguro voar. Eu falei com ela, olha, para você ir para Belo Horizonte, vou encurtar bastante aqui, mas é muito importante. Para vocês ir para Belo Horizonte, a gente tem que fazer um plano de voo, visando a hora que a gente vai decolar, por onde a gente vai passar, qual altitude e onde que a gente vai chegar, a hora que a gente vai chegar. Esse plano tem que ser aprovado por um órgão, e uma vez que ele é aprovado, ele está aguardando a gente no sistema. Se a gente marcou de chegar em Belo Horizonte meio-dia, e da meio-dia e meia a gente não tiver chegado, vai decolar um avião da Força Aérea Brasileira e vai procurar para a gente.
Se a gente simplesmente tiver esquecido de ir, ou tiver esquecido de avisar, nós vamos receber uma multa milionária. Ele falou, Kaiser, mas se é tão seguro, por que, por exemplo, o avião da Chapecoense cai? Eu falei, cara, o avião da Chapecoense caiu porque o piloto negligenciou assim, os fatos. E outra coisa, o piloto poderia ter salvo todo mundo, porque se ele falasse assim, nós estamos numa pane seca, todo o tráfego aéreo teria sido aberto e ele teria pousado em segurança. No entanto, ele ficou com medo e ele não quis falar, por medo da consequência dos atos errados dele, que seria uma multa de $5.000. Mas ele teria pousado e salvado todo mundo. E eu fui tentando entender, eles falaram assim, Kaiser, mas como é que um avião não bate no outro? Eu falei, cara, não bate por causa da torre, a torre está olhando, o radar está olhando todo mundo. Mas como que funciona essa torre? Aí eu fui explicando. E a seguinte explicação que eu dei a ele sobre a torre, e eu deixo para vocês entenderem um pouquinho de por que eu oro do jeito que eu oro. A torre é o seguinte, é o espaço aéreo. Digamos que essa área aqui desse púlpito é uma área controlada por uma torre, e você entrar aqui ou cruzar aqui, você precisa da autorização dessa torre. Se você não tiver autorização dessa torre, você não pode fazer. Eu lembro que uma vez o piloto do helicóptero falou assim, que ele passou na quinazinha, assim, para não ter que passar por fora. Daí ele passando na quina, saiu no rádio, aeronave tal, que está a tantas milhas do setor tal, chama no rádio. Ele não respondeu. Aí falou mais uma vez, e na terceira vez, você me desculpa, eu entrei aqui sem querer, tal. Falou assim, não, tudo bem, só segue para cá, faz isso e tal. E ele coordenou a aeronave até o pouso, e daí depois chegou uma multa de alguns milhares de dólares. É tudo em dólar na aviação. Eu também lembro uma vez que eu estava voando e saiu no rádio a voz da torre falando para a gente alguma coisa, só que não era para a gente, era para uma outra aeronave. Só que essa outra aeronave não estava ouvindo. E daí a gente pegou, aí o nosso piloto passou a mensagem para outra aeronave. Por quê? Porque se a torre está aqui, o pastor está aqui e a pessoa está lá e o sinal não chega lá, a mensagem chega em quem está mais próximo e quem está mais próximo goteja aquilo para lá. Tem outra coisa muito importante sobre a aviação, vocês vão entender na hora que eu concluir tudo isso. Tem outra coisa muito importante sobre a aviação, que é o que cada vez que é falado algo com a aeronave, o piloto tem a obrigação de gotejar. O que é gotejar? Ele tem que responder, repetir aquilo que foi falado. Então, se falar assim, pastor, vira para a direita, ele tem que falar assim, pastor, virar para a direita. Ele tem que repetir. Então, tipo, eles falam para a gente, nosso avião, Papa Romeo Delta Hotel Golf, transfere, tem que repetir exatamente as mesmas coisas. Por quê? Porque se quem falou a mensagem, se quem está no controle falou e vê que você repetiu da maneira errada, ele fala assim, não é 110, é 111. Então ele corrige aquilo ali. E eu fui entendendo, e eu entendi o seguinte, que você precisa pedir autorização e apresentar os seus planos. E os seus planos precisam ser aprovados antes de você começar a iniciar o seu trabalho. E você deve seguir um plano. E no meio desse plano tem um fato muito curioso. Às vezes a gente está voando de avião e tem uma tempestade na nossa frente. Tem uma nuvem. E aí a gente pede autorização para a torre. Torre, tem uma nuvem na minha frente, posso desviar para a esquerda? Posso desviar para a direita? Posso fazer isso? E a torre, às vezes ela vai te responder, desvia para a direita, desvia para a esquerda, ou às vezes ela vai te dizer, não, segue o curso. Independente do que a torre disser, todo piloto faz sem questionar. Porque se a torre falar que você tem que passar no meio da tempestade, no meio da tempestade é o lugar mais seguro para você. Porque ela está vendo de fora, de uma maneira extraordinária, todo o panorama, e aquilo que você não está enxergando lá dentro da aeronave, ela está enxergando. Lembro uma vez a gente decolou no Rio de Janeiro, e a gente estava com um problema no transponder, era um avião velhinho que eu tinha. E daí a gente decolou e a torre falou assim, eu não estou te vendo no radar, pousa. A gente pegou e pousou. Aí eu perguntei ao meu piloto depois, se você não quisesse pousar, se você quisesse tocar para Valadares, você podia? Ele falou assim, tecnicamente sim. Eu falei, como assim? Ele falou assim, eu tenho todo o controle sobre o avião, eu posso ir para onde eu quiser. Só que na hora que eu pousasse, eu não ia poder voar mais. Eles iam caçar a minha carteira. Então a gente pousou no Rio de Janeiro, consertou o transponder, decolou de novo. Na hora que a gente decolou de novo, a gente fazia assim, decolava, virava e ia para Valadares. A torre fez o seguinte, falou assim, decola, vai para cá, vira para cá, vai para cá, e depois você vai para Valadares. Ela fez a gente ficar 1 hora na frente dela,
dentro da área de controle dela, para depois ela liberar a gente para poder vir para Valadares, para ela ter certeza que o nosso transponder não ia falhar no meio do caminho. E eu entendi o seguinte, eu entendi que a torre, nesse contexto, ela é Deus. E que o rádio, as ondas, ela é o Espírito Santo. E a voz é Jesus. E daí é o seguinte, nem tudo que sai ali do rádio, nem tudo aquilo que fala é para a gente. Às vezes não é. Por isso a gente precisa buscar uma confirmação. A gente precisa gotejar. Precisa repetir e entender se de fato aquela mensagem era para a gente e se de fato nós entendemos ela com clareza. E daí a gente tem que pedir sempre autorização antes de entrar na área da torre. Assim como no reino de Deus, a gente tem que pedir autorização antes de entrar na presença do trono. E essa autorização que nos dá é Jesus, pela sua vida, pelo seu sangue, pelo que Ele fez. E eu aprendi a orar. E eu oro da seguinte forma, gente. Agora eu encerro mesmo. Eu oro da seguinte forma. Se vocês estudarem o jejum de Daniel, eu acho que todo mundo conhece, todo crente conhece o jejum de Daniel. E eles fazem o jejum de Daniel, isso, o jejum de Daniel, aquilo, e nem todo mundo se atenta para o seguinte fato. Quando o anjo chega para Daniel, ele fala assim, Daniel, no primeiro dia que você se pôs a orar, o Senhor me enviou. Mas eu tive umas dificuldades aí com o principado da Pérsia, e precisei da ajuda e tal. Mas o que eu entendi quando eu li isso? Que não é os 21 dias que fez ele receber, e sim o primeiro dia. E desde então eu mudei todas as minhas orações e eu faço elas da seguinte forma. No meu primeiro dia de oração, eu peço ao Senhor tudo aquilo que eu quero, justificando não por mim, mas por Ele, com base em Mateus 7, que diz que tudo aquilo que pedir você vai receber. Só que as pessoas, elas interpretam, vou reler rapidinho aqui, ó, a bondade de Deus, Mateus 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e aquele que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Qual dentre vós, homem, que pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei dos profetas. Aqui está falando que tudo aquilo que pede, Deus dá, tudo aquilo que a gente... Só que aí eu falei assim, Deus, mas eu peço e não recebo. Então, esse versículo está errado, essa passagem está errada. Aí você tem que entender o contexto. O contexto é o quê? Que a oração não é para nós, é para Ele. Tudo aquilo que você pedir para Deus, tendo Ele em prioridade, Ele vai te dar. Aí eu baseio todos os meus pedidos nele. Tudo aquilo que eu peço, para vocês terem ideia, quando eu pedi um avião para Deus, eu falei, Deus, eu quero um avião para você, não é para mim não. Eu quero um avião para você e você deixa ele comigo aqui para eu ir usando. É tipo assim, mas eu não faço isso aqui, eu estou resumindo, né, gente? Mas não é assim, é bem sério. Senhor, porque isso vai aumentar os negócios da empresa, que vai aumentar isso, que vai aumentar os projetos sociais, que vai aumentar isso, e que as mais pessoas vão conhecer o teu nome e as coisas que o Senhor faz, e onde quer que alguém chamar, eu vou, se for para o Senhor. E beleza. Eu ganhei um avião. Ganhei. Não vou dizer que eu comprei, ganhei, de graça. E assim tem sido tudo. A vida e o universo tem sido para mim um catálogo, onde que eu olho, escolho e peço a Deus. E aí eu peço no primeiro dia, eu só peço no primeiro dia, e eu nunca mais peço a Deus. Nunca mais. Então, eu faço a oração e peço ao Senhor aquilo que eu quero, eu apresento para Ele aquilo que eu quero, por que eu quero, por que o Senhor vai se beneficiar disso. Eu coloco Deus como se Ele estivesse me falando assim, tá, o que eu ganho com isso? Tá? É uma maneira meio errada de ver Deus, mas tenta colocar Ele desse jeito, só para você se preocupar com Ele, não que Ele precise disso, mas pensa, o que Ele ganha com o que você está pedindo? E daí eu peço uma vez, e daí todos os dias em seguida, eu só agradeço. Eu nunca mais peço, eu não repito a minha petição. Eu só peço uma vez, então eu oro, peço ao Senhor por uma coisa, e daí depois, todos os dias em seguida, eu vou agradecendo ao Senhor por já ter conquistado aquilo. Então eu agradeço, Senhor, obrigado pelo avião que o Senhor me deu, assim, assim, assim. Obrigado porque agora eu posso fazer isso com aquilo que o Senhor me deu. Obrigado, Tatá.
Imagina um filho que chega para você e fala assim, pai, me dá uma bicicleta. Aí você fala, tá bom, eu vou comprar. Aí ele, no outro dia, pai, me dá uma bicicleta, me dá uma bicicleta, me dá uma bicicleta, me dá uma bicicleta, me dá uma bicicleta. Você quer dar um tapa no menino, mas você não quer dar uma bicicleta. Agora você imagina se o seu filho chega para você e fala assim, pai, me dá uma bicicleta. Você fala assim, tá bom, filho, eu vou comprar. No dia seguinte ele chega e fala assim, pai, obrigado por aquela bicicleta que você vai me dar. Pai, obrigado, porque eu sei que o Senhor já está providenciando a bicicleta. Não muda completamente para a gente que é mal? Imagina para Deus que é bom. Então a gente só peça uma vez, a gente agradece. Pastor, aí eu queria orar, posso orar? Eu queria orar e fazer aqui publicamente, junto com vocês, uma petição. Uma petição, porque o Senhor já mostrou para a gente um terreno de 7.000 metros. O Senhor já mostrou. E a gente sabe o que vai ser feito ali naquele lugar. A gente sabe o quanto que a gente precisa. Quem é daqui da igreja sabe. Sabe que aqui tem fila, e tem 2 cultos, 3 cultos, e é uma luta. Quando eu entrei, um dia eu vou contar para vocês com calma como foi para mim chegar aqui. Foi bem engraçado. Mas assim, eu gostaria de orar. Gostaria de se colocasse de pé só para a gente orar rapidinho, entregar para o pastor. Senhor meu Deus e meu Pai. Pai, Tu sabes que eu sou tão pequeno, tão insignificante, Pai. Pai, Tu sabes que eu não sou digno de estar aqui, Senhor, mas eu Te agradeço, Senhor. Senhor, eu Te peço, Pai, que o Senhor toque na vida de cada uma das pessoas que aqui estão. Eu Te peço, Pai, que o Senhor mude a história de cada pessoa, Pai. Se existe qualquer pessoa aqui, Senhor, com qualquer influência de espírito de suicídio, Senhor, que caia agora por terra em nome de Jesus Cristo, Pai. Que entendam que o Senhor é Deus e que o Senhor é Pai, que o Senhor cuida, que o Senhor ama, que o Senhor trata. E que mesmo que os nossos pais na terra tenham falhado na missão deles de dar-nos um referencial de Pai, que o Senhor não mudou, Pai. Que como diz a Tua palavra, Senhor, que pode uma mãe esquecer do filho que ainda amamenta. A Tua palavra diz que ainda que ela viesse a se esquecer dele, o Senhor todavia não se esquecerias, Pai, de nós. E eu sei que o Senhor não se esquece de ninguém que está aqui, Pai. O Senhor conhece a vida de cada um, os desejos, as dores, as dificuldades, as fraquezas, Pai. Pai, eu Te peço que o Senhor abençoe a vida de cada um em nome de Jesus Cristo, Pai. E, Pai, eu gostaria de Te pedir, Senhor, hoje, uma petição diferente, Pai. Te pedir algo maior, algo muito maior, Pai. Pai, eu gostaria de Te pedir, Te apresentar nesse momento, Pai, uma petição por um templo novo, Pai, por uma casa nova, Senhor. Por um lar novo, Pai. O Senhor sabe que tem muitas pessoas que gostariam de vir aqui e não vêm porque tem fila, não vêm porque está lotado, não vêm por vários motivos, Senhor. O Senhor já tem preparado 2.000, 3.000 pessoas para virem aqui, Senhor. No entanto, não tem espaço. E, Senhor, essas pessoas precisam conhecer a Tua palavra, elas precisam ouvir a Sua palavra de esperança, Pai. O Teu reino precisa, Pai. Expande as estacas do Teu reino, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, o Senhor nos mostrou ontem, essa madrugada, um terreno de 7.000 metros. Um terreno que vai dar para ser construído um templo gigantesco. Um templo que dá para caber muitas almas, Senhor. Que muitas pessoas vão conhecer o Teu nome ali, muitas pessoas vão se chegar a Ti ali, Senhor. Eu queria Te pedir esse terreno, Senhor. Não só esse terreno, mas essa igreja já, que eu já vejo pronta, Pai. Esse templo, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor, para que todos saibam o quão fiel o Senhor é, Pai. E que quando a gente coloca o Senhor no controle, coloca tudo nas Tuas mãos, as coisas acontecem exatamente do jeito que o Senhor planejou. E o jeito que o Senhor planejou é muito melhor do que nós imaginamos. Como diz a Tua palavra, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem, Senhor. Senhor, abençoa, Pai. Abençoa o Teu povo. Essa cidade precisa, Pai. Essa cidade precisa de um templo grande, de pessoas que levem a sério o Teu nome e o Teu reino, Pai. Nós não podemos mais continuar, Senhor, com igrejas simplesmente sendo lotadas por celebridades, por pessoas que vêm de fora, com cachê altíssimo, com nada disso, Pai. Nós precisamos de Jesus, nós precisamos da Tua presença, Senhor. E a Tua presença não precisa de nada disso, Pai. A Tua presença só precisa de um adorador, só precisa de um espírito. Senhor, e nós Te pedimos, Pai, e Te agradecendo já, Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor já deu, Pai. Essa é a única vez que eu vou Te pedir isso, Pai. E de hoje em diante eu inicio uma campanha de oração, agradecendo o Senhor por esse templo, Pai.
Eu te agradeço, Senhor, por esse templo, pelas milhares de vidas que vão ser transformadas ali, Pai. Eu te agradeço pelas pessoas que vão aceitar Jesus naquele lugar. Eu te agradeço pelas pessoas que vão ser batizadas naquele lugar, Senhor. Eu te agradeço pelas pessoas que vão ser transformadas, pelas famílias, pelos casamentos que vão ser celebrados, Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque o seu nome vai ser glorificado mais uma vez, Senhor. E que todos vão ver, Senhor, que a tua mão fez isso, Senhor. Que o Santo de Israel criou, Pai. Para a honra e glória do seu nome, Senhor, eu te peço isso, Pai. E te agradeço, tendo a certeza de já ter recebido, Senhor. Nós te agradecemos, Pai. E, Senhor, eu te peço, Pai, que o Senhor venha e derrame sobre cada uma das pessoas aqui presentes, Senhor, com a unção que o Senhor derramou sobre a minha vida de prosperidade, Pai. Que eu transfiro agora para o seu povo, Senhor. Como diz a tua palavra, isso é possível. Como Moisés fez ao transferir a unção para Josué, Senhor, que sim, eu transfiro a unção, Senhor. Eu te peço que o Senhor abençoe 7 vezes mais a vida de cada um, Senhor. Que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê discernimento, que o Senhor dê capacidade de execução, que o Senhor capacite, Senhor, e que o Senhor abençoe a vida de cada um, Pai. Prospere, Senhor, prospere cada uma das pessoas aqui presentes, Pai. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti, Senhor. Tu és digno, Pai. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti, Senhor. A palavra diz, Senhor, que dele, por ele e para ele são todas as coisas, Pai. Até o desejo de adorar vem de Ti, Senhor. Então o que nos resta, Pai? O que nos resta? Nós não somos dignos de nada. Nós não somos dignos de nada, mas o Senhor nos enche da Tua presença, Pai. Enche o Teu povo, Senhor, que saiam daqui com a vida transformada. Que de alguma forma, se uma pessoa sair daqui mudada, impactada por a minha história, Senhor, já valeu. E nós já sabemos que é a festa no céu, Pai. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor seja com todos, que o Senhor continue abençoando esse ministério, que o Senhor continue abençoando as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Mesmo que eu não mesmo que eu vá voando sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo